Muita gente acredita em anjos. Mas e se a imagem que temos deles, sabe, com harpas e auréolas, for muito mais lenda do que fato? Nessa análise, vamos desconstruir esses mitos para revelar uma estrutura de poder espiritual que é, na verdade, bem mais complexa e hierárquica do que se costuma imaginar. Vamos começar. Olha só o contraste. De um lado, a imagem popular, quase um clichê. Do outro, uma realidade muito mais imponente. O nosso objetivo aqui é justamente separar a ficção da análise baseada em dados, para que a gente possa entender a verdadeira natureza dessas entidades. E essa diferença, como vamos ver, é totalmente estratégica. Bom, nessa primeira parte, a gente vai mergulhar no que está por trás das crenças mais comuns. Pense nisso como se fosse um briefing de inteligência sobre o mundo espiritual, onde o nosso trabalho é separar o que é percepção do que é a realidade dos fatos. E agora, a abordagem fica ainda mais analítica. Vamos tratar esses seres como ativos espirituais. Olhar para eles dessa forma permite uma compreensão bem objetiva da sua natureza, das suas capacidades e, o que é fundamental, das suas limitações dentro de uma estrutura muito maior. O primeiro ponto a se entender é a constituição deles. São espíritos, ou seja, não operam sobre as mesmas regras físicas que nós. E a sua função principal, segundo a fonte, é servir. Só isso já muda completamente a perspectiva popular, não é? E a precisão dessas características é impressionante. Eles são criados, ou seja, têm um ponto de partida. São imortais, mas veja bem, não são eternos. E essa é uma distinção teológica crucial. E ainda possuem um intelecto superior, o que os torna agentes extremamente eficazes. Então aqui está o ponto-chave de toda essa análise. Apesar de serem muito poderosos, os anjos são limitados. Eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, não sabem de tudo, e o poder que eles têm não é próprio, é um poder derivado. Confundir esses atributos é talvez o maior erro que se pode cometer ao estudar esse tema. Eles são servos, não divindades. E justamente por serem servos, eles não operam no caos, pelo contrário. Existe uma estrutura, uma ordem de comando muito clara. Vamos dar uma olhada agora em como funciona esse organograma celestial para entender essa hierarquia. Mas antes de detalhar essa estrutura, a gente precisa ter uma noção da escala. A referência bíblica em Apocalipse 5, versículo 11, fala de milhões de milhões. Não estamos falando de um grupinho, mas de um exército de proporções inimagináveis e, mais importante, altamente organizado. A organização é claramente hierárquica e funcional. Lá no topo, temos o arcanjo, uma patente que soa como um general de alto comando. Logo abaixo, os querubins, que atuam como uma espécie de guarda de elite da santidade divina. E os serafins, que servem diretamente junto ao trono. As outras ordens, como tronos e principados, indicam diferentes esferas de autoridade, compondo uma estrutura de poder bem definida. Bom, e onde existe uma força tão organizada, geralmente existe uma oposição. Nossa análise, então, se volta para as forças adversárias. É hora de avaliar a inteligência de ameaças dentro desse cenário espiritual. A liderança da oposição é atribuída a Satanás. A definição aqui é muito estratégica. Ele é chamado de Deus desta era por causa da sua influência. Mas a análise faz questão de ressaltar que ele não é soberano. Entender as suas limitações é tão importante quanto entender os seus poderes. E aqui é crucial fazer uma diferenciação tática. Os anjos maus parecem operar num nível mais estratégico, de bastidores, como visto na oposição espiritual que Daniel enfrentou. Já os demônios atuam de forma mais pessoal, direta e por vezes violenta. São métodos de operação distintos para agentes distintos. Em resposta a essa ameaça, os anjos leais têm funções muito claras de proteção. Embora a prioridade máxima deles seja o louvor a Deus, eles também são designados para proteger os crentes, celebrar vitórias espirituais e até mesmo auxiliar na transição após a morte. Ok, diante de todo esse cenário, de toda essa estrutura, qual é a aplicação prática disso tudo? A conclusão da nossa análise foca exatamente nos resultados da fé e da obediência, algo que a gente poderia chamar de o retorno sobre a fé. A estratégia proposta, baseada em Tiago, capítulo 4, é incrivelmente direta e poderosa. A questão não é lutar com as próprias forças, mas sim se posicionar corretamente. Submissão a Deus, o que por sua vez ativa a proteção e uma resistência firme ao adversário. Simples assim. E aqui está o retorno sobre o investimento espiritual.
A vitória nesse conflito invisível não vem da nossa própria capacidade, mas de operar sob a autoridade de Cristo. É uma completa mudança de paradigma, sair da força pessoal para o poder posicional. E esta é a conclusão final de toda a nossa análise. O estudo dos anjos não deve terminar com um fascínio pelos anjos em si, mas com uma compreensão muito maior da soberania e do poder daquele a quem eles servem. Eles são os mensageiros, a mensagem principal é sobre o rei. A realidade espiritual se mostra complexa, hierárquica e com implicações diretas na vida. Entender essa estrutura é fundamental para saber como navegar nela. Então fica a reflexão. Qual foi a maior diferença entre a imagem popular dos anjos e a realidade estratégica que analisamos aqui?